Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, nas graças de Deus, depois de longa data, não é? Estamos aqui de volta, nós fizemos um recessozinho nesses 2 meses para ajustar algumas coisas aí da nossa vida. Mas estamos de volta, aqui eu agradeço aqueles irmãos, amigos, que me cobraram os vídeos, né, perguntando se havia acabado e tal. Mas não, pessoal. Para alegria de uns e tristeza de outros, nós estamos aqui continuando. E vamos continuar o nosso bate-papo sobre mediunidade, o que você precisa saber. Já estamos no tema 103, não é? E parafraseando o poeta Zé da Luz, hoje nós vamos exclamar o seguinte: ai se não cesse. Bom, pessoal, o nosso estudo espírita dessa semana, nós vamos tratar sobre a nossa consciência moral, não é? Perante o materialismo, né? Perante essa vida que hoje nos cobra muito, né? A necessidade do ter. Ouçamos aí o que Allan Kardec nos fala sobre o assunto. O materialismo como sistema dos que pensam que tudo é matéria no homem e que nada sobrevive nele após a destruição do corpo, ostentando como não o fez em nenhuma outra época, colocando-se como regulador supremo dos destinos morais da humanidade, teve por efeito assustar as massas pelas consequências inevitáveis de suas doutrinas para a ordem social. Por isto, provocou em favor das ideias espiritualistas uma enérgica reação que deve provar que está longe de ter as simpatias quanto o supõe. Allan Kardec, em Revista Espírita, agosto de 1868. Esse vídeo dessa semana, já pelo texto, né, pelo tema, aliás, de AICC, nós vamos contar, né, eu vou recontar uma história do irmão desencarnado que ele nos contou em uma das nossas reuniões mediúnicas. O muito mais interessante dessa história é que ele se apresentou em sonho para a médium, não é? Antes, um dia antes ou 2 dias, e se dizendo que ele era um contador de história, né? Então, quando foi, né, no dia da reunião, ela deu passividade, a médium, para esse rapaz, para esse contador de história, né? E ele nos contou a seguinte narrativa. Ele falou que a narrativa da história tratava de 2 casais, não é? 2 casais de amigos que desfrutavam os privilégios, né, de uma vida social abastada, né, de classe média alta, né? A ex-esposa de um dos homens desses casais, não é? Quando ela desdobrava, segundo ele, ela buscava os inimigos do esposo, não é? Aqueles que lá no mundo espiritual tinham cobranças para com esse ex-marido dela. E quando ela os encontrava, segundo ele, né, ela conseguiu encontrá-los, despertou esses inimigos, né? E que a partir de então, quando eles descobriram e acharam a vítima deles, que era um dos homens desses 2 casais, né, passou a persegui-lo, né? Então ele se tornou vítima de perseguição desses inimigos. Segundo ele, esse rapaz, em virtude disso, começou a aparecer doenças, né? Ele começou a ficar doente e depois também começaram a aparecer desentendimentos no casal, entre ele e a esposa dele, a atual esposa, não é? E esses desentendimentos passaram a ser cada vez mais frequentes, não é? O Espírito diz que o homem era bom, né? Era justo, era honesto, não é? E não tinha nada assim, nenhuma atitude que o desqualificasse enquanto pessoa. Entretanto, em virtude desses ataques, dessas perseguições, ele passou a beber, não é? Começou a sair à noite, a praticar algumas pequenas corrupções na empresa dele, nos negócios dele,
a buscar a luxúria, não é? E os bens materiais acima de tudo. E por fim, para fechar o enredo, ele acabou se envolvendo com a esposa do amigo dele, né? Que eram dois casais, né? Ele acabou se envolvendo com a esposa do amigo dele. Os inimigos dele, segundo contou o espírito, eram três os inimigos desse rapaz, eram três. E eles procuraram e se associaram com os inimigos da esposa do amigo dele, não é? Que estava traindo o marido, que eram dois. Então, eles se tornaram um grupo de 5 espíritos com esse trabalho, não é? De perseguir e de acabar com os casamentos, né? E de acabar atrapalhando a vida dele. Segundo ele, conta, né? Apesar dos espíritos protetores do rapaz, não é? Estarem ali sempre aconselhando, sempre mostrando o melhor caminho, as melhores atitudes, as melhores decisões, não é? Eles tinham que respeitar o livre-arbítrio, né? E eles respeitam o livre-arbítrio de cada um. Então, chega um momento que eles, apesar dos conselhos, mas cada um toma as atitudes que melhor lhe aproverem, não é? E respeitando, né, a vontade de cada um. Bom, segundo o Espírito nos contou, o fim dessa história, desse enredo, foi trágico, não é? Por quê? Porque o amigo dele, né, o marido traído, descobriu, não é, a traição e mandou assassiná-lo, mandou assassinar o amigo traidor. Uma vez desencarnado, quando chegou no mundo espiritual, ele descobriu toda a trama, não é? Do qual ele foi enredado, envolvido. E a sua consciência, então, passou a cobrar. Foi quando esse nosso irmão, contador de história, não é, chorando copiosamente, nos disse: e hoje eu estou aqui. Perdi minha vida porque eu fui um fraco. Então, na realidade, ele estava nos contando a própria história, não é? A história que ele vivenciou. Então, ele falou que ele se perdeu, que ele foi envolvido por forças que ele não conhecia, não é? E que o anjo da guarda dele, ou o espírito protetor dele agora, instigava-o, né, a perdoar o amigo e seus algozes, para que ele finalmente tivesse paz. Então foi quando ele nos disse que ele se arrependia por ter feito tanta asneira, essa é a palavra dele, né? Eu me arrependo de ter feito tanta asneira, ficar vaidoso, roubar e fazer pequenas corrupções. E aí, chorando, ele falou: ai, que vergonha, né? Ouçamos aí o que Herculano Pires nos ensina sobre a mediunidade, sobre a passividade. No ato mediúnico, a criatura humana recupera os tempos esquecidos e se revê na tela das experiências mortas. E a morte lhe parece como pura ilusão sensorial, pois o que havia desaparecido numa cova renasce de repente nas águas amargas da provação. Nem sempre a tela da memória consegue reproduzir as imagens distantes, mas as lágrimas de uma criatura que a amnésia tornou inocente podem comover um coração embrutecido no desejo de vingança. Mas quem fará o encontro necessário para o ajuste dos velhos erros e crimes, se o médium não se oferecer na imolação voluntária de si mesmo para apaziguar com a palavra do Mestre? José Herculano Pires, em o livro Mediunidade. No final, ele falou que estava na reunião mediúnica, né, contando essa história dele, por uma questão de aprendizado para outros irmãos que estavam presentes e que passavam pela mesma dificuldade que ele passava. Pediu desculpa a médium por ter enganado, não é? Por a ter enganado, dizendo que era contador de história, quando na realidade era história dele. Que fique aqui, né, dessa, já que a nossa doutrina, a filosofia espírita é consoladora, não é? Que a mediunidade traz esse consolo, que essa história possa servir de consolo para aqueles, para muitos encarnados e desencarnados, não é? Que passam por problemas semelhantes, para que a gente trabalhe e compreenda,
não é, que existe muita coisa, muito mais além daquilo que a gente consegue, não é, aqui na materialidade perceber. Era isso, pessoal. O que importa aqui é a nossa consciência moral no mundo espiritual, né, e não a experiência, essa vivência material que a gente tem, não é? E eu, mais uma vez, quero agradecer a todos, não é, por estarem ainda seguindo a gente no nosso canal, que nós possamos cada vez mais levar a nossa mensagem, não é, esses bate-papos, esses exemplos, que são exemplos vivos, né, realmente vivos, da mediunidade, né, que nós recebemos, tá bom? Fiquemos todos com Deus, sempre lembrando que mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Boa semana a todos, estou muito feliz de estar retornando com os vídeos. Tchau, pessoal!